Bom, pessoal, a gente está começando aqui então o nosso quarto vídeo e a gente vai ter uma mudança no nosso roteiro. A ideia era que nesse vídeo eu ia apresentar o nosso modelo de dados, nosso diagrama. E aí, com a conversa que a gente teve no grupo hoje, eu resolvi usar uma ferramenta que antes eu tinha pensado em não usar, que é uma camada de repositório dentro do framework. E aí, devido a gente usar essa ferramenta, nesse vídeo a gente vai fazer o setup dela para poder começar a usar ela nos próximos vídeos. E aí o diagrama de dados, eu vou postar ele como imagem no grupo do Facebook, e aí a gente começa a conversar sobre ele. Quem quiser dar alguma opinião, alguma sugestão, fica à vontade. E a partir do próximo vídeo, que eu vou tentar fazer a gravação dele amanhã ou na sexta, a gente já começa a implementar de fato tela, regra de negócio, da mesma forma como está lá. Aí a gente já começa a implementar o banco de dados dentro do framework e aí começa a de fato pôr a mão na massa e a gente começa a ter uma ideia do que vai ser a nossa aplicação. Então, a gente vai usar essa ferramenta que eu falei. A primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar ela dentro do nosso projeto. A gente vai entrar no Google e vai digitar L5 Repository. Provavelmente ele vai te dar essa busca aqui já também. E aí a gente vai entrar no primeiro resultado que ele traz, que é uma página do GitHub, que é a página oficial desse repositório. Então o que nós vamos fazer? Primeira coisa, a gente tem que entender o que é isso daqui. Laravel 5 Repositories. Ele é um package que trabalha da seguinte forma. A gente adiciona uma nova camada, que é uma camada de repositório. Essa camada de repositório, ela vai trabalhar entre a camada model e a camada controller. Qual que é o intuito, qual que é o benefício da gente usar essa nova camada? Quando a gente está trabalhando diretamente com o model do Laravel, a gente tem algumas features de manipulação do banco. Por exemplo, para inserir dados, para fazer leitura de dados, para fazer consulta. Então, por exemplo, a gente dificilmente escreve um código SQL para fazer a leitura de dados, essas coisas similares. Então, ele já traz uma gama de recursos para facilitar a nossa vida. Acontece que existe algumas features além disso para facilitar ainda mais e para trazer um potencial maior para a nossa aplicação. Que no caso esse pacote traz, que nós vamos usar isso inclusive durante o curso todo, já que a gente vai usar esse pacote. Então, só para você ter uma ideia, ele trabalha, aqui ele dá, nessa página, ele dá toda a documentação desse pacote para nós. Então ele já mostra aqui quais métodos a gente consegue usar com essa classe de repositório. Então, algumas delas são coisas simples, outras, como por exemplo, essa setPresenter, whereas, são métodos que nós vamos usar ele e é melhor a gente ver o que está acontecendo na hora que a gente vai pôr na mão na massa de fato, mas que ele facilita a forma como nós vamos trabalhar com esses dados. A gente vai ter em uma linha de código uma coisa que nós faríamos aí em pelo menos 10, 15 linhas. Ele facilita bastante realmente o nosso trabalho. Então, chega de enrolação e vamos fazer a instalação desse pacote. Então, a primeira coisa, se você ainda não acessou o endereço aqui no GitHub, busca ele aí, entra nessa página e aí você vai clicar no link Installation. A gente vai abrir o nosso terminal, a gente acessa a pasta raiz do nosso projeto e aí a gente segue o tutorialzinho que ele traz aqui no site. A gente vai rodar um comando do Composer. Composer é aquele cara que a gente instalou lá no segundo vídeo, salvo engano. E aí a gente faz a instalação na hora que a gente roda o comando. Às vezes ele vai demorar um pouquinho e por isso eu vou pausar o vídeo e volto a hora que ele terminar de fazer o download aqui, beleza? Então ele já fez o download aqui para nós. E aí repara o seguinte, composer.json foi atualizado. Se a gente vir na nossa pasta e abrir composer.json, a gente vai ver que aqui onde ele busca as dependências, ele inseriu a linha do nosso repositório. Então, a próxima vez que se a gente for instalar esse projeto em uma nova máquina, alguma coisa do tipo, ele já vai trazer isso para a gente sem muita complicação. E aí a gente já pode, então, seguir com a instalação. Aí ele diz o seguinte, ó, no nosso arquivo config/app, a gente vai precisar adicionar esta linha aqui no array providers. Então vamos lá.
config/app, a gente vai lá embaixo, array providers, a gente pode pôr em qualquer lugar dele aqui, eu gosto sempre de colocar no final aqui essas classes que a gente usa. A gente copia essa linha, salva o arquivo e volta. Esse iflumen é uma outra versão de framework que também é do Laravel, como se fosse um Laravel simplificado. Então a gente não precisa preocupar com isso não. Aí ele já pede, olha, roda o comando aqui dentro do seu terminal. A gente pega esse comando, php artisan vendor publish, e executa ele. Aqui a gente está dizendo o seguinte, olha, PHP, vai lá, pega esse arquivo vendor para mim e traz os arquivos de configuração dele para dentro da minha pasta de execução de projeto. Aí a gente vai ver o que vai acontecer aqui. A hora que a gente roda o comando, ele diz o seguinte, olha, a gente copiou esse arquivo que estava neste local para este local. Então ele já traz algumas views para nós. E ele traz aqui o mais interessante, o mais importante na verdade, é esse arquivo aqui, ó, que ele está em config/repository. Então, o que ele está fazendo aqui nesse momento? Ele está criando um arquivo de configuração aqui dentro do config para a camada de repositório. Então, a gente já vê aqui, ó, ele traz parâmetro de paginação que ele faz automático para nós. Esse cara aqui é um outro pacote chamado Fractal. Se você pesquisar aí no Google League Fractal, você já vai ver muita coisa referente a essa documentação. Ele trabalha o cache para nós, o cache de requisição. A gente pode habilitar ou desabilitar. Tudo isso daqui é coisa que essa camada de repositório vai fazer para nós sem a gente precisar escrever uma linha de código. E aí aqui embaixo tem uma coisa importante para a gente, que essa classe generator, ele me pergunta o root namespace, aí a gente tem que conferir, a gente não mudou isso, mas a gente repara, por exemplo, o namespace da aplicação, ela vem aqui, app/http e tal. Esse namespace app a gente pode mudar. Se a gente tivesse mudado ele, a gente precisaria atualizar ele aqui. E aí, esse array paths, ele traz uma série de pastas, tudo isso aqui é nome de diretório que a gente precisa ter na nossa aplicação. Então, por exemplo, olha, ele quer saber onde está o diretório dos controllers, alguma coisa que a gente já vai ter aqui também, os nossos models, ele pede uma pasta por models, a gente vai criar essa pasta, os repositórios que ele vai criar, ele cria transformers, presenters, validators, que são classes de validação de dados, tudo isso daqui vem junto com esse pacote, vem junto com esse pacote que a gente acabou de instalar. Então é uma série de recursos que a gente vai ter trabalhando junto com a gente, e aos poucos a gente vai vendo o que cada uma delas faz, então não precisa se preocupar muito. De cara, a gente vai precisar só criar essa pasta entities, que a gente ainda não criou ela. A gente cria a pasta new folder, dá o nome dela aqui de entities, e aí ela está criada. Se você quiser, por exemplo, pôr o nome dela de models, ou às vezes até nem usar pasta, você pode, mas eu gosto de trabalhar com esse padrão aqui. Eu acho interessante que trabalhe de uma forma bacana, na minha opinião. Então, a nossa camada de repositório, o nosso pacote L5 Repository, ele está instalado e configurado. Se a gente voltar aqui, eu recomendo que você faça uma leitura aqui até o próximo vídeo. A gente já está gravando o próximo, e aí a gente já volta a trabalhar de fato no banco de dados da aplicação e começar a criar as entidades. Agora a gente vai chamar, ao invés de a gente chamar de model, nós vamos criar entidades. Na verdade, no final das contas é a mesma coisa, mas eu devo usar essa terminologia, que é uma coisa que eu já estou habituado a usar para definir os modelos e tudo mais. Então a gente se vê no próximo vídeo. Deixa o seu comentário aqui, me diz o que você está achando dos vídeos, o que dá para melhorar, o que está ruim, o que está bom, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!